O governo Trump prosseguiu, ampliou, como vocês quiserem, a ofensiva contra autoridades brasileiras. O advogado-geral da União, Jorge Messias, perdeu o visto e o Departamento do Tesouro sancionou agora, pela Lei Magnitsky, a esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi de Moraes. Reportagem Mariana Giangiacomo. O governo americano ampliou as sanções com o objetivo de estrangular financeiramente o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. O Departamento do Tesouro aplicou a Lei Magnitsky contra a esposa de Moraes, a advogada Viviane Barsi, e a holding que controla os bens da família. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que as ações desta segunda-feira deixam claro que a administração vai continuar mirando indivíduos que dão suporte a Moraes. Enquanto, segundo Bessent, o ministro comete abusos contra os direitos humanos. Em nota, Moraes classificou a medida como ilegal e lamentável e escreveu que as sanções contrastam com a história dos Estados Unidos, de respeito à lei e aos direitos fundamentais. O ministro afirmou ainda que as restrições violam o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Também nesta segunda-feira, o governo Trump revogou o visto do advogado-geral da União, Jorge Messias, e de 6 outros operadores do direito, entre eles assessores que trabalham ou já trabalharam no gabinete de Moraes. As sanções contra autoridades brasileiras são resultado da pressão do deputado Eduardo Bolsonaro e do blogueiro Paulo Figueiredo, que cumprem agenda em Washington há meses. A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta segunda-feira a dupla. O PGR, Paulo Gonet, afirma que a atuação dos dois na capital americana busca interferir no processo judicial brasileiro. O objetivo seria garantir a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão. Cris, deixa eu começar por você em Nova York. Nós vamos ter tempo para poder se ocupar um pouco daqui, do lado aqui brasileiro, nessa questão política. Eu queria ouvir a sua avaliação da postura do governo americano hoje. Ele recuou algo no que se antecipava que seriam medidas retaliatórias contra o Brasil? Eu acho que não, William. É claro que talvez havia uma expectativa que o governo americano e a Casa Branca poderiam adotar medidas mais punitivas, né? Dentro da lista de medidas, essas foram talvez as mais amenas, né? Suspensão de vistos aos integrantes do governo, a extensão da Lei Magnitsky para a esposa do ministro Alexandre de Moraes. O que ficou de fora foi não estender a Lei Magnitsky para outros ministros do Supremo que votaram pela condenação. E também se falava, possivelmente, de mais tarifas ou até mesmo uma interpretação da Lei Magnitsky que poderia levar a sanções contra o Banco do Brasil. Mas acredito eu, William, que a estratégia da Casa Branca e particularmente do Departamento de Estado é de tomar medidas a pinga-gotas. Então, você tensiona um pouco mais, coloca algumas medidas punitivas, espera para ver o que o Congresso Nacional vai fazer, se as pautas políticas da Casa Branca podem ser contempladas, que não vão. Então, acredito que mais medidas podem vir. Eu não veria essas como essa foi o tiro da Casa Branca e agora parou por aqui. O Chris, Alberto Pfeiffer, sugere a nós duas coisas. Uma, que haja uma estratégia elaborada, com etapas, por parte do governo americano, que é o que ele acabou de falar, ele usou até a expressão conta-gotas. À medida em que ele faz algo, aguarda a reação da pessoa atingida, no caso, a pessoa é o governo brasileiro, e aí procede a outra medida. Agora, o governo americano está sendo capaz de ler a situação política brasileira? Claramente não. Não entendeu ainda que as medidas contra pessoas, contra o Supremo, não revertem no efeito desejado, que seria a liberação de uma candidatura de Bolsonaro ou de alguém que enfrente Lula. Não creio que haja uma estratégia. Há uma sequência de atos de vontade do presidente americano, que são materializados pela equipe de seu governo, e que, a partir do resultado desses atos, é que o próximo ato é dimensionado. Eu creio que seja simbólico que, às vésperas da Assembleia Geral da ONU, isso se tenha dado, lembrando que a fila de falas é Brasil e depois Estados Unidos, quer dizer, Lula e Trump
fatalmente se esbarrarão nos corredores das Nações Unidas. Como é todo ano, né? Como é todo ano, sim, mas neste ano essa carga adicional, essa carga inédita, sem dúvida, mas que, de alguma maneira, sancionar pessoas e não o país. Acho que essa foi a mensagem de Trump ou do governo americano nesse momento. Daniel Rizzo, o governo brasileiro respirou aliviado, pelo jeito? O governo brasileiro já precificou, assim como o Supremo também já precificou essas medidas que estão vindo a conta-gotas. Tem uma sombra, um fantasma de alguma medida mais forte que possa vir pontualmente contra o Banco do Brasil. Isso assusta. Isso é motivo de um comentário aqui, acolá, aqui que pode vir, o quanto isso pode afetar a economia brasileira a partir de alguma medida mais forte contra o Banco do Brasil. Agora, sinal de que já estava precificado e não vai mudar o curso dos fatos é que horas depois de cancelamento de visto, de aplicação de Magnitsky contra a esposa do Alexandre de Moraes, o próprio Moraes pediu para o Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do Supremo, para pautar o julgamento do núcleo 4 do plano de golpe, que é aquela, digamos, campanha sistemática contra o sistema eleitoral, incluindo o TSE. Então, isso é um sinal de que ninguém mais se importa no Supremo com isso que está vindo. É duro, é desagradável? Mas não muda o curso dos fatos. Do ponto de vista do governo brasileiro, até a possibilidade de mais tarifas também já é tratada com certo desdém. Por quê? O que importa é o que está excluído da lista e é o que importa também para a economia americana. Se vai ter tarifa de 50 ou de 100, o que já não entra no mercado americano com 50 não vai entrar com 100. Aí é justamente o ponto. Esperava-se, de alguma forma, antecipava-se, calculava-se como possível, até provável, que viesse algo no setor econômico. Não veio. Não veio. Até aqui, vamos dizer assim, né? Sabe-se lá o que vem amanhã. Não veio, William, e eu começo a perceber, assim, uma grande dúvida se virá alguma coisa a mais. O movimento nos Estados Unidos quer, inclusive, o objetivo dos empresários que foram para lá e estão com o pé nos Estados Unidos, não saem mais de lá, querem acompanhar e fazer pressão de perto. O movimento de pressão tanto de congressistas americanos quanto de empresários americanos sobre o governo Trump está aumentando. O preço do café é o maior em, sei lá, quase 30 anos, né? O suco de laranja a mesma coisa. Então, semana passada teve um movimento de senadores, tanto republicanos quanto democratas, indo contra o tarifaço contra o Brasil, pedindo ao governo, dizendo que o tarifaço era ilegal. Então, talvez o Trump não esteja entendendo o que esteja acontecendo com a política brasileira, mas com a pressão interna ele ouve um pouco. Essa é a expectativa dos empresários aqui no Brasil. Até porque, William, mesmo que não venham mais medidas, os setores atingidos estão lidando ainda com os custos do tarifaço e com toda uma revisão de estratégia de comércio internacional e tudo. Quer dizer, já tem custo envolvido nisso, né? Ninguém espera que esse custo aumente, mas não por causa do Brasil, e mais por causa da economia americana. Chris, se a gente for considerar o que o governo americano tem feito em relação ao Brasil, especificamente na questão das sanções e punições a integrantes da administração, como é o caso claro hoje da suspensão de vistos a quem integrou a equipe do Moraes também lá atrás no Tribunal Superior Eleitoral, a ele mesmo e a esposa dele. Se a gente colocar isso na perspectiva, por exemplo, do que está sendo feito em relação à Venezuela, há uma ideia do que o governo americano pretenda em relação à Venezuela. Desloca, inclusive, forças militares consideráveis. Procede a ataques letais. Eu não estou entrando no mérito. No caso do Brasil, você identifica qual é, eu vou usar forçosamente uma expressão em inglês aqui, peço desculpas, qual é o endgame? Eu acho que quando a gente olha a política da Casa Branca perante o Brasil, a gente sempre tem que mapear dois grupos para tentar simplificar. Nós temos um grupo de diplomatas no Departamento de Estado, né, sob a liderança do secretário de Estado, Marco Rubio. É um grupo que está com a listinha de medidas de sanções contra o Brasil.
Eles é um grupo também focado na pauta de liberdade digital. E o endgame desse grupo é mudança de regime. Acho que esse é um pouco o endgame, que estão querendo colocar medidas para sancionar o Brasil no que eles enxergam como um atentado contra a democracia. E eles reconhecem e não têm a expectativa de que o governo brasileiro vai contemplar as demandas nem pelo julgamento do presidente Bolsonaro e nem sobre a regulação das redes sociais. Então, acho que eles estão com um plano de poder expandir as medidas punitivas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um governo Trump que é sensível com interesses corporativos das empresas americanas e consumidores que dependem de produtos que não são facilmente substituíveis. Nós temos o USTR, Departamento de Comércio e Tesouro. Esse é o grupo que foi influente em pautar 40% da isenção de exportações brasileiras. E certamente é um grupo que vai ser sensível a qualquer medida que venham a ferir os interesses de empresas americanas que têm um estoque de investimento muito grande no Brasil. Então se você para projetar qual é o endgame, não é tanto conversar com uma ala ou com outra, é você tentar avaliar assim a relação dos dois, o que tende a gerar. Não acredito que nós temos um endgame e uma política coesa da Casa Branca com o endosso do presidente Trump de derrubada do regime, porque senão as medidas seriam muito mais punitivas. Então, eu acho que o Departamento de Estado tem algum grau de manobra para poder estender lei Magnitsky para outros membros do Ministério Supremo. O bicho pega mesmo se vem uma medida punitiva contra o Banco do Brasil, aí sim poderia ter um impacto. Mas se é mais tarifas sobre produtos já tarifados, como o Daniel colocou, o impacto econômico é muito pequeno. E, em paralelo, vamos ter as empresas brasileiras atuando com seus parceiros em Washington e fazendo lobby e tentar fazer o argumento que, olha, esse produto não dá para substituir, é do interesse de empresas americanas, fere o interesse de consumidores e tem espaço, sim, para poder avançar e aumentar a lista de isenções. Então, meu ponto, William, acho que não tem uma política coesa, um endgame claro, consistente entre as partes distintas do governo americano. Você estava me pedindo a palavra. Só um segundo, Daniel. O Alberto está me pedindo a palavra aqui no estúdio, por favor. O endgame não é um endgame absoluto em relação ao Brasil. É um endgame relativo. É o lugar do Brasil no mundo na visão de Washington. E é uma visão secundária, uma visão de menor importância. O endgame para Trump é uma reorganização do mundo conforme os valores que ele preconiza, de fazer a América grande, de fazer um grande rearranjo comercial e econômico no mundo. E aí, então, em primeiro lugar, China, Rússia, Oriente Médio, União Europeia, e o lugar do Brasil fica no fim da fila. Então, talvez olhar o Brasil como ponto focal desvirtue a nossa capacidade de análise. Tudo que o Chris falou está absolutamente correto. Mas eu diria que na lista, no laundry list, né, na lista de tarefas do Trump, o Brasil está no fim da fila e tem menor peso relativo. Essa é a impressão também dos empresários que vão aos Estados Unidos e que já conseguiram estabelecer algum contato com o USTR, por exemplo. Eles dizem exatamente isso. Falam, a gente percebe. E eles falam para a gente, olha, o Brasil é o último da fila aqui, né? Então, chegou tarde. Chegou tarde. Atende aos empresários americanos, mas não ao Brasil. O Daniel ficou esperando e é ele que vai encerrar esse segmento. Puxa, eu vou deixar uma pergunta, então, quem sabe, para ser respondida. A gente continua, estamos juntos no próximo bloco. Vamos lá. Às vezes eu penso, puxa, não pode ser tão simples assim o raciocínio da Casa Branca ou do governo americano. E, obviamente, eu deixo essa pergunta aqui para o Garma e para o Albert Pfeiffer responderem, se quiserem, mais adiante. Pena que o Lorival não está aqui conosco, porque ele adora esses assuntos. Mas, às vezes, eu tenho a sincera impressão de que Washington pensa o Brasil, por desconhecimento ou por preguiça, como pensa na Colômbia, no México, no Panamá, com todo respeito a esses países. Mas se você tarifa esses países como o Brasil está sendo tarifado, você realmente provoca um estrago na economia. Se você age tão fortemente na política desses países como está se fazendo no Brasil, realmente você pode colher algum resultado. Mas será que o erro é tão básico assim, de não diferenciar o Brasil da Colômbia, do México, de países grandes, importantes na América Latina, mas que são muito mais expostos aos Estados Unidos do que o Brasil? É muito sadio o que você deixa transparecer, Daniel. Estou falando de colega para colega.
você não acredita na estupidez de decisões humanas. Você calcula há algo por trás, não é simplesmente estupidez. Eu estou falando em teoria, certo? É apenas aqui uma exposição de motivos. O que leva a decisões estúpidas?